demonstrar que o tempo não existe. Não existe essas propriedades vinculadas a cada instante temporal. Mas sim, o que existem são relações entre eventos. Uma morte térmica do universo, a gente consegue caracterizar, no caso, esse evento como futuro em relação ao evento presente. Esse evento nosso presente, de que nós estamos neste podcast. Há quem defenda que algumas coisas dependem da consciência para existir. O tempo é uma delas. As nossas experiências de passagem temporal, elas são... David Ribeiro. Ele é estudante de filosofia da religião, ativista ateísta e membro da equipe de tradução da Pensar Naturalista. Hoje ele vai nos revelar exatamente o que é o tempo e as teorias mais loucas e bizarras sobre o tempo. Ou seja, o evento isoladamente ele não pode ser passado, presente e futuro. Pode da concepção do senso comum, a concepção mais comum que as pessoas têm ali acerca da passagem temporal. Não é o tempo que está ganhando ou perdendo uma propriedade, mas sim o objeto que está inserido dentro do tempo. Uma pessoa ficando velha, vai ficando com cabelo grisalho e tal. Exatamente. Propriedade vinculado com a pessoa ao longo da dimensão temporal onde ela se encontra. Porque você lembra, né, que o tempo ele é uma dimensão que tem vários pontos igual ao espaço, na visão de que o espaço-tempo é unificado, certo? Existe o passado, o presente e o futuro. Eles existem. Não. Só que o presente é mais real do que o passado e o futuro. Não. Nas visões teóricas do tempo, usualmente se assume que pelo menos o futuro ainda... Rapidinho aqui, antes de começar. Esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, os episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Tudo certo, né? Tudo. Valeu, Prazer David. estar aqui de novo. Valeu, cara. Bom, o primeiro episódio foi muito maneiro, de verdade, de coração. Senão eu não teria chamado você de novo. Então, eu não chamo qualquer um 2 vezes. Você é um cara muito inteligente e vai ser maneiro, velho. Bom, hoje o nosso papo vai ser aí filosofia do tempo, né? Isso. E, cara, pro pessoal que vai cair de paraquedas, o que exatamente é o tempo e a filosofia do tempo? E tenta explicar, assim, de uma forma didática, né? Pra quem vai ver isso daqui entender realmente da melhor forma. Ok, vou me esforçar aí o máximo que eu puder. Então vamos lá. Filosofia do tempo é basicamente uma sub-área da filosofia, né? Que lida com questões ali ou problemas envolvendo a questão do que é o próprio tempo, né? No caso, existe uma passagem temporal real, né? Ou no caso, é algo ilusório essa passagem temporal. Será que no caso, a mudança genuína, né? Envolvida ali na questão da caracterização do tempo, ou o tempo pode ser caracterizado de forma independente da mudança? Basicamente, essas questões, né, são questões ali tratadas nessa sub-área da filosofia que a gente chama de filosofia do tempo, né? E a questão da natureza do tempo, sobre o que é o tempo, existem várias maneiras diferentes de você tentar caracterizar o que é o tempo, né, na literatura relevante. Bom, eu acho que pra gente poder comentar sobre essa questão do que é o tempo, é interessante a gente dar um panorama histórico do surgimento de algumas distinções no âmbito da filosofia analítica contemporânea. No caso, essa reflexão mais profunda sobre o que é o tempo, né, qual que é a natureza dele, surgiu muito mais no âmbito do século XX pro XXI, né, especialmente com um escrito de um filósofo idealista metafísico britânico chamado G.M.E. McTaggart, né? O artigo dele, né, o texto dele é o The Unreality of Time, né, a irrealidade 1908. do tempo. Isso, exatamente, de 1908. Onde, no caso, esse artigo... O G.M.E. McTaggart, ele se engaja em justamente apresentar uma refutação do tempo. É isso mesmo. É demonstrar que o tempo não existe, né? Caramba, bicho. E aí, nesse artigo, é onde surgem as famosas distinções entre as séries A do tempo, as séries B do tempo e as séries C do tempo. E aí, como nós podemos caracterizar essas 3 séries? Basicamente, as séries A do tempo, elas envolvem, no caso, você assumir que cada instante temporal ou cada evento, tal como, por exemplo, o evento em que me convidaram para esse podcast, o evento em que esse podcast está ocorrendo, né? Isso é agora. E o evento futuro da morte térmica do universo,
eles compartilham certas propriedades, né? Eles têm, aliás, certas propriedades vinculadas a eles. Tá, então quer dizer, você tá dizendo 3 momentos do tempo, assim, né? 3 Antes momentos. do podcast, Antes durante do o podcast. durante o podcast, depois do podcast. Exatamente. Certo. E aí, cada um desses eventos tem uma propriedade atrelada a eles. Nomeadamente, a propriedade de ser passado, a propriedade de ser presente e a propriedade de ser futuro, né? Então, basicamente, é isso. E essa série, ela assume que há uma passagem temporal robusta. Isso é, há uma mudança genuína em termos justamente da maneira como essas coisas estão se relacionando e como elas estão modificando-se em termos dessas propriedades. Então, no caso, esse evento de que eu estou agora conversando com o Cauê, né, tendo essa entrevista com o Cauê, que é um evento que está acontecendo agora, no presente, ele vai se tornar passado, ele vai perder a propriedade de ser presente, vai ganhar a propriedade de ser passado. Uhum. O evento futuro da morte térmica do universo, quando ela chegar, né, no momento presente, ela vai deixar de ser futuro, ela vai perder a propriedade de ser futuro e vai ganhar a propriedade de ser presente, ok? Então a gente pode assumir o seguinte, né, a gente pode dizer o seguinte, que as séries A são caracterizadas em termos justamente da ideia de um enquadramento de referência objetivo específico que permite a gente identificar um momento do tempo como sendo mais real do que os outros. Pelo menos isso, que ele é um momento mais real do que os outros. Usualmente, esse momento é tomado como sendo o presente, o agora. Então, Certo, então calma. Existe o passado, o presente e o futuro. Eles existem. Só que o presente é mais real do que o passado e o futuro? Não. Nas visões teóricas A do tempo, usualmente se assume que pelo menos o futuro ainda não existe. Tá. O futuro ainda não existe. Ele irá existir, ele existe, no caso, somente em termos ali de referência, né? De algo referenciado como algo que irá se tornar presente. Uhum. Então, no caso ali, existem as visões teóricas A do tempo, que são de visão de bloco crescente, né? Visão de bloco crescente, onde, no caso, se assume que o presente e o passado existem. No caso, os eventos passados, eles são caracterizados em termos justamente de eles terem sido presentes em algum momento, eles terem sido trazidos ao presente, à existência, através do momento presente, ali, em um determinado instante, e depois eles deixaram de ser presentes e se tornaram passado, mas ainda continuam existindo em uma espécie de bloco de eventos que vai crescendo ao longo do tempo. Essa é a visão de bloco crescente, né, acerca do tempo, que assume que que o tempo, ele é caracterizado em termos desse bloco que vai acrescentando eventos nele, e ele vai crescendo. Sim. E esses eventos são acrescentados através do quê? Do momento presente. O momento presente é o que estabelece os eventos que serão inseridos no bloco. Quanto mais tempo passa, mais blocos vão se acumulando. Mais eventos vão se acumulando no bloco. Ah, tá. Entendeu? Sim. No bloco. E ele vai crescendo. Essa é uma visão teórica do tempo. Uma outra visão teórica do tempo, que no caso... Tá, assume e que só pra bater o martelo. Nesse caso, o futuro não existe, é só uma especulação. Isso, é só algo que virá à existência. Ok? Ele virá à existência. Ok? A partir do momento presente. Mas ele ainda não existe. Aí agora, no caso, existe a visão presentista. Presentista. Que aí sim, ela assume que no caso ali, o único momento que existe é o momento presente. É o único momento que existe. Então, o passado já foi, mas não é mais. Ele deixou de ser, deixou de existir. A partir do momento em que houve essa passagem temporal, né? Onde outro momento se tornou presente. E no caso, o futuro ainda não existe. Mas ele existirá. Na medida em que, no caso, o tempo continue fluindo. Nesse fluxo temporal contínuo. Ok? Uhum. Essa é uma visão ali que foi endossada, né? De certo modo, foi defendida. Né, a gente pode, razoavelmente, em alguma medida, atribuir talvez ao Aristóteles, né? Que tinha uma visão ali... presentismo? Isso. Uma visão presentista ali, vinculada ao Aristóteles, né? Existe uma outra visão teórica A do tempo, ainda assim assumindo o tempo caracterizado nessas relações, que é uma visão que assume que existe um bloco quadridimensional, de fato, e, portanto, o futuro existe, o presente existe e o passado existem, né? Existe. Só que, no caso, é como se houvesse um holofote em cima do presente. E aí os eventos, né, eles vão sendo caracterizados como presente na medida que o holofote ele vai passando. É como se, sei lá, vamos imaginar uma prisão, né? Vamos imaginar um exemplo de uma prisão. Sabe aquelas prisões de segurança máxima de filme? Uhum. Então, não tem aqueles holofotes que são colocados em cima de certos prisioneiros? Principalmente quando eles estão tentando fugir e coisa e tal, aí eles colocam aquele holofote em cima dele. Então é como se fosse o presente, ele tivesse sido aquilo que está sendo apontado por esse holofote temporal.
É como se houvesse uma espécie de holofote ali no tempo que indica que existe um momento que é mais real do que outros. Esse momento é qual? O presente. Ele é um momento privilegiado. Ele é um referencial ali, é um referencial privilegiado que indica, no caso, que há um presente ali. Objetivo. Que é mais real do que o passado e o futuro. Nesse sentido, né? De estar sendo alvo ali desse holofote. E aí, nesse caso, certos eventos, eles vão se tornando passados na medida que esse holofote vai passando ali ao longo da direção temporal, né? Mas isso no primeiro modelo que você citou da teoria A. Da certo? teoria do A. Não do presente, na visão presentista, né? Nessa daí ou nessa outra. É que todas essas são teorias A. Sim, mas Todas você falou essas que diferentes. algumas são diferentes, né? Isso, elas são diferentes. Na visão de bloco crescente, o presente e o passado existem. Sim. E aí, no caso... Essa do holofote não Isso. é a do bloco crescente. Não. É outra. É outra. Entendi. Aí, a visão só conversando assim fica muito abstrato, cara, mas entendi. Vai falando. Isso. A visão do bloco crescente, ela, no caso, é uma visão que assume que o presente existe e o passado também. A visão presentista assume que só o presente existe, o futuro ainda não existe, e o passado já existiu, mas não existe mais. E, no caso, a visão de holofote em movimento assume que o passado, o presente e o futuro existem, só que o presente é privilegiado. Existe um holofote em cima dele, que ilustra que ele é mais relevante, ele é mais real do que os outros momentos, né? Os outros instantes do tempo, momentos do tempo, etc. E, no caso, essas três visões são visões teóricas A do tempo. Por quê? Porque elas caracterizam o tempo em termos de propriedades A, que são justamente essas propriedades ou características de ser passado, de ter o predicado passado, o predicado presente e o predicado futuro, vinculados com eles. Entendeu? Agora, Sim. existe também outra série que o McTaggart, ele caracteriza no artigo dele, né? The Unreality of Time, de 1908, que é justamente a série B. A série B, ela assume o seguinte, que não existe essas propriedades, né? Vinculadas a cada instante temporal. Mas sim, o que existem são relações entre eventos. Relações entre eventos no seguinte sentido. É diferente da visão relacionista que a gente vai comentar mais lá na frente, talvez, tá? Eu vou esclarecer a distinção deles. O que existe é justamente uma identificação de posições na onde, no caso, esses eventos estão inseridos dentro de um bloco de eventos. Então, existe um bloco de eventos na onde há passado, presente e futuro. E a maneira pelas quais a gente caracteriza, no caso, certos eventos como passado, presente e futuro, dentro desse bloco, né? É justamente identificando as relações que tem, né? Em termos das posições que um tem em relação ao outro dentro do bloco. E aí a gente consegue caracterizar justamente em termos de anterior a, simultâneo com ou posterior a tal evento. Então, sei lá, vamos pegar o evento em que me convidaram para participar desse podcast, certo? E o evento em que esse podcast ocorre, ok? Essa gravação aqui ocorre. Essa caracterização, né? A caracterização desse momento como presente, né? Como presente é justamente, né? Aliás, essa caracterização desse momento como simultâneo, né? Esse evento em que eu estou aqui no podcast e você está me entrevistando, simultâneo, é justamente em termos da relação em que nós estamos dentro do bloco espaço-temporal. A relação, no caso, que eu estou, né? Contigo nesse bloco. Nesse bloco nós estamos basicamente em uma relação de simultânea ali. Mas esse de maneira bloco relacionada. seria relativo a esse momento só. Relativo São a esse vários momento. blocos, então. Exatamente. São vários eventos dentro do bloco que são caracterizados em termos das relações entre esses eventos em específico. E são infinitos blocos. São infinitos eventos dentro do bloco. São vários eventos dentro do bloco, né? São inúmeros eventos dentro do bloco. E aí o que acontece? A relação, né? No caso, a caracterização do evento de me convidarem para esse podcast como passado, por assim dizer, é caracterizado em termos justamente dela ser anterior a esse evento aqui em que eu estou nesta entrevista. Certo. Ok? E no caso ali, assumindo no caso que haverá uma morte térmica do universo, uma morte térmica ali do universo, a gente consegue caracterizar, no caso, esse evento como futuro em relação ao evento presente. Né? Esse evento nosso, presente, de que nós estamos neste podcast. Ok? Eu estou conversando com você, sendo entrevistado nesse podcast. E aí a gente caracteriza ele como posterior a. Ou seja, posterior a este evento. Entendeu?
Então, o evento da morte térmica do universo é caracterizado como futuro em virtude de uma relação de posterioridade em relação a esse evento aqui. Ok? Dentro do Certo. bloco. Mas todos esses eventos, eles existem dentro do bloco. Eles são igualmente reais. E aí que tá a diferença, né? E não há uma passagem robusta temporal. Então quer dizer, o futuro Nele. nesse caso existe mesmo. Existe. Nessa teoria B, né? Diferentemente teoria B. da A. Diferentemente da teoria presentista e da teoria de bloco crescente inseridas na teoria A. No holofote, sim, também No existe. holofote existe, mas esses eventos são menos reais do que o presente. Sim, sim. Entendi. E no caso, então, da B, é como aquela parada do Interestelar, né? Então, o protagonista entrou lá no buraco negro e ele vê a filha dele, a Murphy, lá em várias situações e etc e tal. Exatamente. E aí, tudo aquilo, na verdade, existe e sempre ocorreu. E sempre vai ocorrer também. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, Isso. o momento que você entrou pela porta do podcast, o momento que você tá falando no microfone 10 segundos Exato. atrás, o momento que você foi convidado para vir no podcast, o momento que você vai beber água na sua casa daqui 3, 4 horas, Exatamente. enfim. Tudo isso tá ocorrendo nesse momento. Exatamente. Tudo isso ocorre. E você acha que isso é possível, cara? Eu acho que é não só possível, como plausível. Mas eu não sei se Plausível, você acredita? Você bota fé nisso aqui? eu acho mais razoável do que as outras visões, mas eu não bato o martelo inteiramente. Né? Eu costumo dizer que é a visão que eu mais me inclino e que eu costumo defender por É via a de visão regra. mais romântica, né? Mais interessante, né? Eu diria que é a visão que mais se coaduna também com a física contemporânea, né? Principalmente com a relatividade geral einsteiniana e a relatividade especial. Uhum. Que assumem, por exemplo, na relatividade especial, que não há simultaneidade absoluta. Isso é, não há dois eventos que são simultâneos caracterizados em termos de um referencial absoluto que permite você caracterizar dois eventos como simultâneos, acontecendo ao mesmo tempo. Ali, genuinamente. Depende justamente da referência em que as pessoas se encontram, né? Em que as coisas se encontram. Você só consegue especificar ali se duas coisas são simultâneas, uma em relação à outra ali, dado uma referência muito específica. Sim. Então, esse tipo de coisa me faz, no caso, achar que é razoável endossar uma teoria, no mínimo uma teoria B do tempo, né? Cara, o tempo é muito bizarro, né? Tem aquela Uhum. questão lá, já veio aqui uma astrofísica, e a pergunta que eu fiz foi o seguinte: se você, por exemplo, vamos falar que daqui da Terra a gente consiga observar uma nave, cara, e essa nave tá indo em direção ao buraco negro. Quando a nave entrar no horizonte de eventos, que é aquela área do buraco negro onde o tempo Uhum. ele muda muito, assim, porque a gravidade é muito forte, cara, pra eles o tempo vai passar muito mais rápido do que pra gente. Sim. Quer dizer, perante... Então, por exemplo, sei lá, aqui é aquela parada do Interestelar, né? Uhum. Então, um dia aqui vai ser tipo um segundo lá, basicamente isso. Isso. Então, vamos falar que a gente tá olhando a nave, a gente tá olhando, e ela trava. Quando ela travou, cara, que ela chega nesse horizonte de eventos, a nossa vida continua, a gente tá vendo ela lá travada, só que pros caras passaram, tipo, nada de tempo, entendeu? Uhum. Isso é bizarro, velho. Isso é bizarro. Sim. E aí faz sentido, né, essa questão da teoria B. Se Faz. você for parar pra pensar Sim. nesse ponto de vista, cara. Sim. E aí, os defensores da teoria A do tempo, pra eles defender essa teoria, geralmente eles têm que recorrer a interpretações alternativas da relatividade especial, né? Como a visão neo-lorentziana, né? Que tenta assumir que existe um referencial absoluto ali, e eles tentam identificar alguma coisa assim, né? O que é difícil de identificar, né? Contemporaneamente. Mas eles tentam, né? Eles tentam utilizar uma interpretação alternativa da relatividade especial e tentam interpretar a teoria da relatividade geral einsteiniana, que também assume que que o tempo, no caso, ele é uma dimensão, né? Alinhada ali, né? E conectada com o espaço. Eles tentam interpretar essa teoria de modo antirrealista, né? O que é isso, né? É interessante comentar um pouquinho sobre filosofia geral da ciência, especialmente uma sub-área que é chamada de metafísica da ciência. Quem comenta isso, inclusive, algumas vezes eu já vi ele comentando, é o Felipe Haime. Né? Não sei se você acha que você já trouxe aqui, eu me lembro de ter visto. Ele também veio aqui. Isso, eu vi uma entrevista dele aqui. Que ele explicou, inclusive, a quarta dimensão, cara. Foi bem Isso. massa. Isso. E aí, no caso, existem duas maneiras de você interpretar certas teorias científicas, né? Inclusive no âmbito da física. A maneira antirrealista e a maneira realista metafísica. Basicamente, a maneira realista metafísica assume o quê? Assume que todas as entidades postuladas, inclusive as entidades que são chamadas de inobserváveis, e entidades inobserváveis são aquelas que a gente não observa diretamente, né? A gente não consegue observar. Tal como, por exemplo, matéria escura, energia escura, enfim, às vezes sequência de genes também, pelo menos um filósofo da ciência chamado Andrés Chakravarty, ele às vezes trata sequência de genes também como sendo
algo inobservável diretamente. Enfim, a questão dos próprios elétrons, né? Então, essas entidades são chamadas de entidades inobserváveis, né? Que a gente não consegue observar diretamente, né? A gente tem evidências indiretas acerca da possibilidade da existência dessa coisa, né? Que nos indicam uma possível existência dessa coisa, o que a gente esperaria de se obter se essas coisas existissem. Mas, no caso ali, a gente não observa, né? E aí, a atitude realista perante teorias científicas, né? É aquela de assumir que tudo aquilo que é postulado nessas teorias, né? Todas as entidades postuladas nessas teorias são reais, né? A atitude antirrealista é aquela que não, que assume que, na verdade, as nossas teorias, né? Como no empirismo construtivo do filósofo da ciência Bhasma Frase assume, elas podem ser empiricamente adequadas, né? Empiricamente adequadas, mas elas não envolvem comprometimento ontológico com a existência dessas coisas de fato. Então pode ser empiricamente adequado em termos de preditividade, né? Ali, frutífera e outras virtudes teóricas, a gente postular a existência, entre aspas, a existência, né? Enfim, postular ali essa entidade, né? Na teoria, para explicar um fenômeno, mas não significa que essa entidade existe realmente, né? Ela é só útil. Ela é só útil pra gente continuar investigando cientificamente, mas ela não existe de fato, né? Sim. Quem endossa esse tipo de visão mais antirrealista é o próprio Fujita, né? O Matheus Fujita que veio aqui, ele endossa esse tipo de visão. Tá? Que é interessante também pra você devagar, né? Tipo, explorar ideias. Porque senão você fica muito restrito de alguma forma, né? Mas na verdade essas posições, elas têm argumentos contra a favor delas também, né? Acho que não cabe a gente entrar aqui, senão exato, e senão a gente fugiria vai muito do sair tema muito. da filosofia do tempo. Ia entrar na filosofia, na metafísica da ciência, né? Que é uma outra área relacionada, tá? E por que você Relacionada. citou ela aqui nesse contexto? Eu citei ela porque se, no caso, a gente assumir uma posição realista sobre teorias científicas, as teorias A do tempo estão em jogo. Entendeu? Elas têm A problemas B com é algumas mais dessas teorias. abstrato, né? Isso. A B, no caso, ela é mais empiricamente. Ela envolve teorias físicas empiricamente confirmadas que, se interpretadas realisticamente, né? Em termos de metafísica da ciência, elas corroboram com a teoria B do tempo. E também, é claro, com a teoria C do tempo. Se você me permitir, eu posso comentar também sobre a C. Que é uma. Eu acho que é bom. Ô, Júlia, faz favor, coloca um GIF do Interestelar quando ele entra no buraco negro, vê se encontra aí. Você jogar buraco negro Interestelar GIF. É bom. Eu acho que vai dar pra o pessoal entender melhor. porque- Visualizar. Visualizar. Aí achamos a imagem. Então explica aí, cara, de forma mais didática agora, pro pessoal entender essa teoria B. Então, a teoria de B do tempo diz basicamente que todos esses eventos, né? Todos os eventos ali dispostos O que são essas coisas aí que tá passando? são. Explica o contexto lá do... São os eventos. Os eventos inseridos dentro do bloco. Que vão passando, quer dizer, vão sendo ilustrados como sendo igualmente. Então quer dizer, isso daí é infinito, basicamente, o número de momentos que já aconteceu, assim. Isso, é vasto o número de momentos. E aí, Muito cada bloquinho desse ali que tá passando é um momento que aconteceu. Isso. Exatamente. Então, assim, E tudo isso tá acontecendo e sempre vai continuar acontecendo. Então, se lá você tá Isso. bebendo água, O você sempre vai correto- continuar bebendo água lá naquele momento. a terminologia, a linguagem precisa, mais técnica, é você dizer que tudo acontece. Não que tudo está acontecendo. Eu entendo que, tipo, pra fins bem mais didáticos, é interessante falar tudo está acontecendo, mas o mais preciso é tudo acontece no bloco. Eu lembro que você falou no primeiro episódio. Isso daí. Exatamente. Tudo acontece ali, então. É muito estranho, cara. O pessoal não vai entender se falar estranho. dessa forma. Ela foge da concepção do senso comum. A concepção mais comum que as pessoas têm ali acerca da passagem temporal. Inclusive, esse é um dos pontos que os teóricos A do tempo, eles insistem para argumentar em favor da teoria A do tempo. É a fenomenologia da passagem temporal. É uma das coisas que eles tentam utilizar, né? A gente pode comentar um pouco isso mais na frente. Mas eu queria comentar primeiro sobre a teoria C. Posso comentar sobre a Claro. teoria C? Então, Valeu, o Júlio. McTaggart, nesse artigo também, ele caracteriza ali uma outra série que é chamada de série C. Série C. E essa série, ela não é caracterizada em termos de uma relação de 2 lugares, igual a série B, mas sim de uma relação de 3 lugares. Então, basicamente, vamos assumir o seguinte, vamos pegar aqueles mesmos 3 eventos. O evento em que o David foi convidado pro podcast, o evento, no caso, em que o podcast acontece, e o evento, no caso, da morte térmica do universo. Correto? Temos aí esses 3 eventos. Né? Esses 3 eventos alinhados com instantes temporais distintos. Ok? Na visão
teórica C do tempo, né, alinhada com a série C, as séries C são caracterizadas em termos dessa relação entre 3 lugares, ou seja, só conseguindo identificar um evento particular, né, um evento particular através da relação que ele tem com outros 2 eventos. Então eu só consigo identificar, no caso, esse evento aqui, através da identificação de outros 2 eventos pelos quais ele está entre esses eventos. Por que isso faz sentido? Porque, no caso, é assumido na série C que não há uma passagem temporal direcional do passado, presente para o futuro. Não há um direcionamento temporal ali, né, genuíno. Eles assumem justamente que essa ideia de que há um passado, presente, futuro, por assim dizer, ou coisas caracterizadas como sendo passado, como anterior a, no caso, algo que é simultâneo com, que é esse evento aqui. Não, calma aí, cara, não deu pra entender nada, velho. Então, vamos lá. Eles assumem, no caso, o pessoal teórico C do tempo. Sim. Eles assumem que, no caso, o pessoal, que no caso ali não há uma relação de anterioridade a, posterioridade a, ou simultaneidade com, que é algo que é assumido na visão teórica B do tempo. Por quê? Porque eles assumem que não há um direcionamento do tempo genuíno. Então não tem nada que seja anterior a outra coisa, ou posterior a outra coisa. Não tem. Não tem. Não tem algo que é anterior a outra coisa ou posterior a outra coisa. Tem uma coisa que tem um evento que está entre 2 outros eventos. Só. Ué. Mas se está entre 2 eventos, aconteceu alguma coisa antes, né? Então, aí a gente assume que o tempo ele tá tendo uma direção. Sim. Só que no Mas caso como que ele pode estar entre 2 coisas e não... Essas 2 coisas não estarem relacionadas com essa que tá acontecendo? É porque não há uma seta do tempo real. Não há um tempo. Mas isso faz sentido, logicamente, dizendo? Então, hoje em dia, na física contemporânea, há questionamentos sobre a existência, de fato, de uma seta do tempo real. Né? Então, esse é um dos pontos que, geralmente, os teóricos C do tempo, como o próprio Matt Farr, né, ele tenta ilustrar, né? Ele tenta ilustrar esse tipo de argumentação, dentre algumas outras, para tentar motivar a ideia de uma teoria C do tempo, que trabalha com essa série C, como sendo as únicas existentes. Então é isso. Então, o que acontece? Hoje em dia, como há essa noção, né? Há alguns avanços ali na física contemporânea que colocam em xeque essa noção de uma seta do tempo genuína, isso é uma das razões que geralmente é avançado em favor desse tipo de teoria. Mas é uma teoria que eu não tenho tanta profundidade assim nela. Né? Sinceramente foi a que menos me... Cativou. Sim. Muito abstrato também, né? Sim. Então, ela não só é mais tem abstrata. Lógica ali. Ela não só é mais abstrata, como também ela enfrenta certos problemas filosóficos, né, na argumentação. Como a própria possibilidade de caracterização de certos eventos, como ali, né, a próprio conflito com a noção da maneira como a gente usualmente entende ali a questão da própria caracterização de certos eventos ali dentro do bloco. Esse tipo de coisa acaba, enfim, gerando contra-intuitividades, por assim dizer, muito drásticas, assim, que é difícil de resolver, né? Na teoria B do tempo, pelo menos, tem alguns recursos para tentar diminuir a contra-intuitividade da visão. Já no caso, na teoria C, é mais difícil. Entendeu? Sim, fica muito no campo especulativo, né? Isso. E tem gente séria que defende isso? Tem. O próprio Matt Farr, que é um desses autores que defende esse tipo de visão. E você, assim, falando de uma questão mais filosófica, cara, você acha que o tempo pode ser só uma criação humana, assim? Tirando, obviamente, lá da física, né? Mas nessa questão da filosofia do tempo, como nós percebemos o tempo, assim, sei lá. A percepção temporal, você tá falando. Se a percepção é temporal, ela é ilusória ou não. É isso? Porque fisicamente ela não é uma criação humana, né? Mas é de alguma forma a criação pra gente tentar viver nesse mundo que a gente vive, né? Uhum. Porque o que eu interpretei da sua pergunta foi em relação à percepção temporal, porque é meio complicado, desde o artigo do McTaggart, né, tentando argumentar contra a realidade do tempo, houveram muitas respostas ao artigo dele, né, porque basicamente ele trabalha com 2 argumentos. Eu não sei se é isso que você quer que eu aborde. Que é basicamente o argumento da ultimicidade, ou pelo menos da fundamentalidade das séries A, como sendo algo fundamental para caracterizar o que a gente denomina como tempo, né? E no caso ali o argumento da contraditoriedade das séries A.
Então, esses são 2 argumentos que o McTaggart tentou avançar para ilustrar a irrealidade do tempo, metafisicamente falando, que o tempo não existe. Então, basicamente, o argumento da... é bem bizarro. Vou explicar aqui rapidinho. Esses argumentos, né? O primeiro argumento da fundamentalidade da série A, que ele assume, né? Pra poder formular o argumento dele contra a realidade do tempo, ele trabalha com a noção de que parece que pra gente caracterizar o tempo genuinamente, uma parte necessária pra caracterização dele é a mudança. Só que no caso, na série B, como no caso o que existem são posições entre eventos e a relação entre eles que não muda, eles se mantêm relacionados da mesma maneira dentro do bloco de eventos ali. Então, no caso ali, parece que não há mudança genuína, né? Não há de fato mudança no bloco. E aí, ele utilizou isso, né, como uma caracterização para motivar a ideia de que a série A é fundamental, porque ela apresenta de fato uma noção de mudança. Porque, no caso, certos eventos, certos instantes temporais na série A, elas ganham e perdem propriedades ali, dentre elas de ser futuro, presente e passado. Ok? E aí, ele utilizou como exemplo, né, um exemplo didático aí, pra gente entender o porquê disso. É o exemplo do relógio com pêndulo. Então, usualmente, né, antigamente, a gente visualizava ali a questão do tempo passando, né, principalmente os segundos, em termos do pêndulo, né? Do pêndulo, ou então do próprio relógio, né, que você pode ter aí na sua casa, né? A pessoa pode ter na casa. Ela pode ver que aquela ponteira maior, né, que geralmente conta os segundos, ele vai o quê? Vai rodando. Uhum. Ele vai rodando. E isso parece envolver o quê? Que isso assume que o tempo, ele é atrelado à questão do movimento, né? Parece que, no caso, o tempo ele é caracterizado e, no caso, a passagem do tempo é caracterizada em termos justamente da mudança. Uhum. Então, o McTaggart, através desses exemplos, ele favorece ali a motivação de que a série A ela é fundamental para caracterizar o tempo, na medida em que, no caso, assume a mudança real presente nela. Né? Com base nisso, ele assume a supremacia ou a fundamentalidade da série A. E aí vem um segundo argumento. O argumento é da contraditoriedade da série A. Basicamente ele falou, se o tempo existe, a única solução é a série A, mas nem a série A faz sentido. Exatamente. E, portanto, o tempo não existe. Nem a série A se sustenta e, portanto, o tempo não existe. Brutal, né, velho? Mas Cara a gente vai ver aqui. Véio. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Mas ele foi um filósofo muito importante pro empreendimento da filosofia do tempo analítica contemporânea. Se não fosse ele, não teria essa caracterização da maneira como teve, né? Ali. E se popularizou, né? Entre séries A, B e C, né? Que foi ele que definiu isso no artigo dele, de 1908. Então, basicamente, é o seguinte. O outro argumento dele da contraditoriedade funciona mais ou menos assim, né? Para cada evento, no caso, não pode ser presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Né? Cada evento não pode ser ali passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Mas todos os eventos serão passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Logo, Como no caso... assim, velho? Isso. É mais ou menos assim. Eu tô sumarizando o argumento. É mais ou menos assim. Não, mas eu não entendi. Porque assim, cada evento ali temporal... Eu não sei se eu tô sendo muito burro aqui ou se o negócio é muito difícil, cara. Não é possível. Vamos lá. Cada evento, né? Cada evento ali, ele não pode ser, por assim dizer. Cada evento, no caso ali, ele será passado, presente e futuro. Mas todo evento não pode ser passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Todos os eventos não podem ser passado, presente e futuro ali, né? Ao mesmo tempo. Só que no caso ali, cada evento é passado, presente e futuro. Ele inere essa propriedade de ser passado, presente e futuro. Cada um dos eventos vai inerir. Vai ser inerido. Não os três juntos, um dos três. Não, ele não pode. Isso, não pode ser os três juntos. Só que esses eventos, né? Eles são caracterizados em termos dessas propriedades justamente em termos de passado. Em algum momento eles vão ter passado, presente e futuro. Só que aí o que acontece? Isso é viciosamente circular. Porque é o seguinte. Se a pessoa responde que, no caso ali, esses mesmos eventos, eles podem ser passado, presente e futuro em momentos distintos, ele tá basicamente peticionando o princípio contra o argumento, né? Contra a irrealidade do tempo, justamente porque ele tá assumindo que existem momentos distintos pelos quais esse evento, e entre outros eventos, são passado, presente e futuro. Momentos distintos. Só que é justamente isso que tá em jogo no argumento. Então, no caso ali, o McTaggart tenta derivar uma contradição a partir desse raciocínio, né? De uma forma mais elaborada.
E ele assume o seguinte, que a pessoa que tenta responder isso assumindo que tem tempos distintos, no caso, onde esses eventos são passado, presente e futuro, ela está incorrendo uma circularidade viciosa. E, portanto, ela não conseguiria justificar ali a questão da existência do próprio tempo diante desse problema, né? Desse argumento. Só que tem várias soluções para esse argumento, né? Basicamente o seguinte, os teóricos A do tempo, eles assumem o argumento da supremacia, ou da fundamentalidade do tempo como correto. E no caso, os teóricos B do tempo, eles negam o argumento da fundamentalidade do tempo, mas assumem o argumento da contraditoriedade. Entendeu? Então, basicamente é o seguinte, uma pessoa que for defender uma teoria A do tempo, ela vai ter que lidar com o segundo argumento, o argumento da contraditoriedade, que é esse que eu acabei de apresentar. Uhum. E a pessoa que propõe a teoria B do tempo vai ter que lidar com o primeiro argumento, que é a da fundamentalidade. Sim. Ok? E, no caso ali, pra lidar com ele, é muito fácil, né? Pelo teórico B, porque existe uma caracterização de mudança que é compatível com a teoria B do tempo. Que é basicamente o seguinte. Quando a gente imagina um objeto inserido em um instante temporal específico, a gente consegue dizer que ele muda em relação a outro tempo, porque no caso ele ganha ou perde uma certa propriedade. Aí não é o tempo que está ganhando ou perdendo uma propriedade, mas sim o objeto que está inserido dentro do tempo. Uma pessoa ficando velha, vai ficando cabelo grisalho e tal. Exatamente. Exatamente. A pessoa vai envelhecendo. A pessoa começa o quê? Criança, bebezinho, aí vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então se o que torna tá um mudando adolescente, não é um o adulto. tempo, e sim a pessoa. a propriedade. A propriedade vinculado com a pessoa ao longo da dimensão temporal onde ela se encontra. Mas a dimensão temporal não depende do tempo também? Entende? Não, Porque somente porque senão ela mudaria tudo de uma forma abrupta, né? Não, porque daí Porque as senão a parcelas... criança viraria o idoso em um segundo, Não. sei lá. Porque daí, a maneira como esses objetos temporais, né, concretos, como eu, você, essa pessoa que a gente se referiu, né, que vai se envelhecendo, elas estão ali, elas têm partes temporais de forma estendida no tempo. Porque você lembra, né, que o tempo ele é uma dimensão que tem vários pontos igual ao espaço. Na visão de que o espaço-tempo é unificado, certo? Uhum. A visão quadridimensionalista. E aí o que acontece? Ao longo dessa dimensão, vai ter momentos ali do tempo, da onde esse objeto está estendido, na onde ele vai estar velho, onde ele vai estar novo e onde ele vai estar morto, né? Onde ele vai já ter falecido. Então, nesse quesito, parece haver sim uma noção de mudança relevante, de que no caso a mudança ela é caracterizada em termos justamente do ganho ou perda do ganho ou da perda dessas propriedades ao longo dessa dimensão temporal. Houve um ganho e uma perda dessas propriedades ao longo dessa dimensão. Mesmo que essa ganho ou perda já esteja inserido dentro do próprio bloco. Já esteja cristalizado dentro do próprio bloco de eventos. Entendeu? Conseguiu pegar? Então, se isso é o caso, então a mudança não demanda, né? A noção de mudança não demanda que, no caso, haja uma passagem temporal robusta. E aí, no caso, o teórico B do tempo ele consegue descartar o primeiro argumento da fundamentalidade da série A. E manter a visão de bloco dele, né? Quadridimensional, isto é, uma visão de teórica B do tempo. Aí é um debate infinito, né, que os caras ficam tendo, né? E os teóricos A também, no caso, eles têm uma maneira de negar o argumento da contraditoriedade, assumindo o seguinte, que o argumento, em certas premissas dele, ele equivoca os certos sentidos ali do termo, em termos de cada evento, né? Cada evento não poder ser passado, presente e futuro, né? Com, no caso, todos os eventos não poderem ser passado, presente e futuro. Né? Porque daí, é em termos de uma referência de quantificação existencial particular, isso é, referindo-se a um evento isoladamente, ou seja, o evento isoladamente ele não pode ser passado, presente e futuro. Mas no caso, a outra premissa, né, trata justamente de uma referência a todos os eventos, como um todo, né? Uma referência a todos, de forma universal. Mas aí é óbvio que isso é meio que problemático, né? Isso é meio problemático de você assumir que isso se refere à mesma coisa, porque no caso, essa visão de todos os eventos, que todos os eventos não podem ser passado, presente e futuro, é errônea, porque no caso, cada evento pode ser, num certo sentido, todos os eventos podem ser passado, presente e futuro, no sentido de que cada evento pode ser, em um certo momento, passado, presente e futuro. Em certos momentos, ok? Então, nesse caso aí, é uma forma de se tentar responder o argumento da contraditoriedade do McTaggart. E é, portanto, preservar a teoria A do tempo.
da crítica McTaggartiana, né? Por assim dizer. E aí o que acontece? E basicamente a série C, ela é salvada também, justamente com o mesmo argumento, né? Com a mesma argumentação que eu acabei de ilustrar, em favor da preservação da teoria B. Então, nesse quesito, essas maneiras de resistir ao argumento do McTaggart, né? Presente no The Unreality of Time, de 1908. Sim, sim. E que, no caso, argumenta contra a realidade do tempo, né? Interessante. Tem um outro experimento mental interessante também, pra ilustrar que é possível mudança sem tempo. Não sei se você já ouviu falar de um artigo de um filósofo chamado Sidney Shoemaker. Já ouviu falar? É um artigo de 1969. Time Without Change, o nome do artigo. Tempo sem mudança. Eu acho que eu já ouvi alguém citar isso. Sim. Então, esse artigo é interessante, porque o experimento mental dele é bem, bem legal. Ó, mais ou menos assim. Vamos imaginar um mundo possível. Um mundo possível onde ele é dividido em 3 regiões, certo? Tem 3 regiões divididas ali. Vamos chamar uma região de A, outra região de B e outra região de C. Certo? Ok? Uhum. Os habitantes dessa região visualizam ali o tempo passando tranquilamente. Só que uma coisa relevante sobre esse mundo possível é o seguinte, que a cada 3 anos, a região A congela. Eu já vi Por, essa... no mínimo 1 ano. Por ao menos 1 ano. E aí, quando ela congela por 1 ano, no caso, as pessoas, os habitantes da região B e da região C, eles conseguem visualizar esse congelamento. Uhum. E aí conseguem avisar depois, né, que essa região descongela, que houve uma passagem de tempo ali, que de fato houve uma passagem de tempo de 1 ano para as pessoas que estão habitando na região A. Aí, só que no caso ali... Pro cara da região A, o negócio foi instantâneo. Não passou anos ali, os 3 anos. Isso. Aí as pessoas da região B, ocorre, no caso, na região B, um congelamento a cada 4 anos. A cada 4 anos ali é congelado, no caso, o tempo deles por 1 ano também. E aí, no caso, o pessoal da região C e da região A consegue visualizar e blá blá blá. Uhum. E aí, no caso, o pessoal da região C, a cada 5 anos, né? A cada 5 anos, 5 ou 6 anos... Congela por 1 ano. Congela por 1 ano também. E aí, no caso, as outras regiões conseguem visualizar isso e avisar pra eles. E aí? E aí, o que acontece? Só que, por uma questão de intervalo matemático, e aí é um ponto lá relacionado a... Então, ó, só pra recapitular. A área A congela de 3 em 3, a B 4 em 4 e a C 5 em 5, é 5 isso? 5 ou 6 em 6. Eu não lembro agora se é 6 em 6 ou 5 em 5. No artigo dele, porque ele faz tempo. Tá, beleza, e aí? Mas, enfim. E aí, o que acontece? Aí, por uma questão ali do próprio dinâmica como ele articula o experimento, em cerca de 60 anos, acontece uma espécie de congelamento global. 60 anos. Isso, depois de 60 anos aproximadamente 60 anos, acontece um congelamento global. Sim. E aí o que acontece? Depois disso, desse congelamento, depois de 1 ano, tudo se descongela. Só que aí, no caso, apesar dessas pessoas não terem uma testemunha direta desse tipo de congelamento, a forma como, no caso, os relógios, enfim, os meios que eles têm ali, né, de identificar a passagem padrão do tempo não estão padronizados ali, estão despadronizados por conta desse congelamento. Através disso, eles conseguem inferir que, no caso, houve um congelamento global. Então, parece que portanto, houve mudança de tempo, houve, no caso, tempo sem mudança. Entendeu? Houve tempo sem mudança. Esse é um exemplo que é utilizado, né? Esse é um experimento mental que é utilizado para motivar ainda mais, né? Além daquela noção de mudança que eu ilustrei, para a teoria B do tempo, é utilizado para motivar ainda mais a visão, no caso de que é possível ter tempo sem mudança. E, portanto, ter um bloco ali onde os eventos eles estão dispostos. Mas sem mudança em qual sentido, cara? No sentido de passagem temporal robusta. Nessa experiência de que tem algo mudando de fato, né? Passando genuinamente. Mas aí é relativo ao próprio ser humano, né? Ao próprio ser vivo. Exatamente. Então, é a fenomenologia nossa, né? Exato, mas os átomos ali estão mudando, cara. Se, no caso, a visão quadridimensionalista estiver correta, a visão teórica B do tempo ou a visão teórica C do tempo estiverem correta, então essas coisas mudam. Não é que elas estão mudando, elas mudam. Porra, mas não Mudam é comprovado pela física de que ela muda, pô? Sim, mas aí, no caso, lembra que eu falei sobre a noção de mudança da teoria B? Naquele sentido, elas mudam.
Entendeu? Naquele sentido, elas mudam. Se a visão teórica B e C do tempo forem corretas. Elas mudam somente no sentido de ganhar ou perder propriedades ou características ao longo de uma dimensão temporal. Somente nesse sentido. Não no sentido presentista, de uma passagem temporal robusta real, onde ele tem uma propriedade de ser algo presente, né? De ter um presente privilegiado da qual aquilo acontece. Aquele tipo de mudança. Entendeu? Certo, mas aí por que você citou esse paper, então? Eu citei esse paper justamente porque é uma das razões que se avançam contra a ideia de que não é possível ter tempo sem mudança. Por isso que Então, eu na citei sua visão, é possível ter tempo sem mudança. Sim. Mas acredito que Entendi. tempo sem mudança no sentido referido pelos teóricos A do tempo, né? Que viram essa passagem temporal robusta. Cara, vamos fazer uma pausa ali. Bom, voltamos aqui. Tomar um cafezinho e tal. Cara, uma coisa assim que eu acho interessante é a relação nossa com o tempo, né? Como eu falei antes. Enfim, a Terra gira em torno do Sol e basicamente atrelamos o ano ao... Uma volta da Terra ao redor do Sol são 365 dias, logo as coisas são moldadas, o tempo molda, né? Uhum. A nossa cultura. Então, por exemplo, Réveillon. Réveillon, inclusive, parece que em alguns países não é comemorado no mesmo dia, né? Que Uhum. é comemorado no Brasil, sei lá. Mas no fim do ano há feriados, e aí aqui no Brasil o pessoal fica mais preguiçoso até o carnaval, entendeu? Tipo, tem essa cultura, assim, Uhum. do Brasil. Então, quer dizer, muda de certa forma a nossa própria vida e etc e tal. Agora, entrando na questão da consciência, cara. O tempo, há quem defenda que algumas coisas dependem da consciência para existir. O tempo é uma delas. O tempo depende necessariamente da consciência, cara. Então, aí a gente entra um pouco sobre, acredito, que os argumentos sobre fenomenologia ou experiência do tempo, né? Como caracterizando ali o próprio tempo, né? Como sendo relevante para caracterizar o tempo ou algo assim, né? Bom, os defensores teóricos A do tempo, né? Eles geralmente defendem esse argumento da fenomenologia, né? Da experiência do tempo, como algo que passa robustamente, segundo o que a gente percebe, né? E a maneira da gente estabelecer ali, né? Certas medidas, né? De tempo e coisa e tal, como um aspecto relevante para caracterizar, né? Para favorecer uma espécie de percepção de uma característica real do tempo, nomeadamente essa de passar genuinamente, robustamente falando. Isto é, de que há certos momentos ali, né, um certo agora objetivo, né, privilegiado, e que no caso ali, esse momento é mais real do que, sei lá, o momento passado e o momento futuro, no mínimo, né? E só que os teóricos B do tempo, eles discordam que, no caso, essa fenomenologia, ela captura uma característica real do tempo, né? Real do tempo, e assumir que, de fato, essa característica da passagem temporal do tempo, ela é dependente da mente genuinamente. Então, alguns teóricos B do tempo, como o próprio Adolf Grünbaum, que defendem, no caso ali, que essa questão da experiência subjetiva, né, por assim dizer, dessa passagem temporal, ele é algo justamente atrelado muito mais ao aspecto da mente, né? Principalmente como ela foi moldada ao longo do âmbito da evolução. E que, no caso ali, ela não captura elementos reais da realidade, né? Como, no caso, esse tipo de ilusão, né? Gerada de uma passagem temporal genuína, ela é gerada justamente por uma percepção distorcida, né? Das características da realidade, dentre elas a própria estrutura do tempo. Em virtude de não ter sido tão relevante assim para o contexto evolutivo, né? Que essa faculdade fosse tão confiável, né? Nossa percepção sobre o tempo fosse tão confiável. Então isso ilustra o seguinte, que no caso, as nossas experiências de passagem temporal, elas são ilusórias, né? Esse tipo de rota de argumentação para rebater o raciocínio dos presentistas em favor da teoria A do tempo, com base nessa fenomenologia, né? Dessa experiência de que tá tudo passando, né? De que tem o tempo passando genuinamente, de forma independente da mente, ele é avançado, né, no caso ali, e é tratado como sendo uma resposta ilusionista, né? É categorizada como num rol das respostas chamada de ilusionistas, né? Então, esse filósofo, junto com outros, né, o Robert Lapoidvin, acho que é Lopedi, agora, não lembro se é exatamente o nome dela, mas esses autores, eles tentam argumentar que, sim, no caso ali a gente tem uma experiência pervasiva, né, ilusória,
com uma passagem temporal, mas na verdade isso daí é uma ilusão e é ocasionada justamente por fatores dependentes da mente. Então a passagem temporal, essa noção de passagem temporal robusta é algo dependente da nossa mente. Não é algo que existe na característica, não é uma característica da realidade como tal, né? Mas tem outros teóricos B que vão argumentar contra o argumento teórico A do tempo, defendendo que não, nós temos uma experiência verídica de passagem temporal, mas essa passagem temporal não é tratada no sentido robusto, que nem os teóricos A defendem, que tem um momento privilegiado presente, que há fatos sobre um presente real que está agora, né, acontecendo, né, que é um presente agora, né, a agoricidade, né, que é chamada. Eles vão argumentar o seguinte, que na verdade essa experiência fenomenológica, quando a gente faz uma introspecção mais cuidadosa, quando a gente fecha os olhos e tenta refletir com mais cuidado sobre o que significa, no caso, você perceber o tempo passando, e você pensa, por exemplo, nos 3 eventos que eu mencionei, né, ao longo do podcast, nesse caso, o evento em que eu sou convidado aqui para esse episódio, né, do podcast, o evento em que o podcast acontece, que é isso que tá acontecendo agora, né, isso que ocorre, né, ocorre nesse momento específico do tempo, né. Você não gosta de estar acontecendo. Justamente. E no caso, o momento em que ocorrerá, né, o que ocorre, aliás, ocorre mais precisamente, a morte térmica do universo, é que justamente quando a gente pensa em outros eventos mais próximos, sei lá, por exemplo, o evento em que eu tomei o café da manhã, às 7 horas da manhã, do dia 19/1/2026. E o momento, no caso, em que eu me troco, né, que eu vou lá no meu guarda-roupa e me troco de roupa pra vir aqui. E o momento em que eu almoço, parece que há uma proximidade entre 2 eventos dentro do bloco, entre o momento que eu me troco e almoço antes de vir pra cá, do que simplesmente entre o momento em que eu me troco e tomo café da manhã. Ok? Porque no caso eu me troquei por volta ali das, o quê? Das 9 horas, 9 e pouco, ou algo assim. E eu saí de casa, o quê? Umas 10 e pouco, 11 horas quase, praticamente. Então, nesse caso, parece que há uma proximidade entre aqueles 2 Ô, cara, eventos. você demorou 2 horas pra chegar? Sim. Caramba, velho. E aí o que acontece? E aí o que caracteriza, parece que é o seguinte, que há 2 eventos que são caracterizados como próximos um do outro, de tal maneira que é razoável que, no momento em que eu me encontrava, né? No momento que eu me encontro nesse instante em que eu estou próximo do almoço, eu sinto essa sensação, essa experiência fenomenológica, né, fenomênica e psicológica, de que de fato tem uma passagem de tempo rolando ali, de que aquele evento tá mais próximo do outro. Então essa é uma resposta que uma filósofa chamada Christian Miller, ela ilustra em um livro chamado Does Tomorrow Exist? A Debate, né? O Amanhã Existe? Um Debate, que é um livro de 2023, da série Little Debates About Big É muito Questions. acadêmico isso daí ou não? É bem acadêmico. É bem acadêmico. E o que acontece? Mas é mais didático, costuma ser mais didático do que muitos outros livros acadêmicos. Não, cara, eu tô fora. Eu recomendo você ler essa série. Essa série tem muita coisa legal. Mas é isso, né? E ela apresenta esse tipo de raciocínio nesse livro pra tentar motivar esse tipo de visão, né? Esse tipo de ideia de que a gente não precisa... a gente não precisa, no caso, assumir que a nossa experiência fenomenológica ou fenomênica de passagem temporal, ela ilustra que tem uma passagem temporal robusta, genuinamente, né? E, portanto, vindica a teoria A do tempo. Não, a gente não precisa assumir isso. A gente consegue dar conta de tomar essas experiências como verídicas, de antemão, e através desse tipo de exemplo, a gente consegue minar esse tipo de intuição ou de tipo de aspecto introspectivo que pode parecer à primeira vista que suporta a teoria A, ao invés da teoria B do tempo. Então, é isso que se relaciona com a pergunta que você fez. Se o tempo depende ou não da mente, eu interpretei como uma questão da passagem temporal, que eu acho que é o que mais faz sentido. Não, muito massa, velho. E o tempo tá totalmente relacionado ao espaço, né? Até relativo à física. Você acha que, de alguma forma, cara, a gente vai entrar num campo ultramente especulativo e tal, mas a ideia, né, de que até alguns budistas acreditam de que tudo, na verdade, está na sua consciência e só a sua consciência existe. Como que você enxerga isso, cara? Então quer dizer, toda a realidade, ela está dentro da sua consciência. O tempo, a realidade, o ser, tudo, a matéria, sei lá. Tipo, tudo tá dentro da sua cabeça, assim. Essa visão, pelo menos à primeira vista, eu não sei exatamente se
se isso vai entrar muito na filosofia do tempo ou, sei lá, na metafísica da consciência, na filosofia Seria mais da mente, né? É. E assim, aí já é uma questão de, eu acredito que de que se demanda outros argumentos em favor dessa posição, né? Principalmente em termos de se a gente for pensar numa abordagem de visão de mundo, por exemplo, como a que o filósofo ateísta, o Graham Hoppe, ele articula, né? De que basicamente visões de mundo, né? Que são uma teia de crenças ou de alegações que você acredita na sua mente, né? Na sua mente você acredita em um monte de coisa, sei lá. Você acredita que existe esse copo aqui, né? Que ele tá na sua frente, né? Ou que tem esse microfone que tá na minha frente, ou algo assim, né? Então, geralmente essas crenças, junto com outras, né? Ali que fazem parte da nossa teia de crenças, elas fazem parte de uma teia de crenças ali que são fechadas em uma relação de consequência lógica. Isto é, elas são fechadinhas logicamente umas com as outras. E aí você consegue derivar certas coisas como consequências delas, lógicas. E essa visão de mundo, que é essa visão de alegações ou de crenças fechadas em uma relação de consequência lógica, né, que a gente tem e que versa sobre vários domínios da realidade, sobre moralidade, sobre consciência, sobre tempo, sobre sentido da vida, enfim, sobre várias coisas diferentes. Isso daí é o que o Hoppe chama de teoria metafísica sobre a realidade, ou uma teoria geral do todo. Então, assim, para eu avaliar, no caso, a razoabilidade desse tipo de visão budista, eu teria que avaliar, no caso, todos os aspectos relevantes vinculados com o tipo de visão de mundo que está atrelado com esse tipo de argumentação, de raciocínio ou de visão, de linha de pensamento, para poder avaliar. Entendeu? E aí a gente poderia fazer o que o Hoppe sugere, né? Comparar as virtudes teóricas dessas visões. Em termos de explicar certos fenômenos da realidade. Certos dados, né? Dados, basicamente, são proposições ou alegações sobre a realidade que a gente compartilha nas nossas teias de crenças. Que, sei lá, eu posso compartilhar junto com um budista budista pode compartilhar junto comigo, um budista e eu posso compartilhar junto com um cristão. Então, sei lá, a ligação de que existe sofrimento no mundo. Pô, a gente observa, né, no mundo, e parece ser o caso justamente que tem dor e sofrimento no mundo. Né? Parece ser uma crença ali que é meio difícil de duvidar, né, que existe dor e sofrimento no mundo. Acho que talvez quase são pessoas muito específicas ali, muito singulares ali, vão desacreditar que existe sofrimento no mundo, né? Dor e sofrimento no mundo. Então isso é uma espécie de alegação que o Hoppe, ele toma como sendo uma espécie de dado. Ele é dado justamente porque ele é uma crença compartilhada entre todos nós, né? E que caracteriza um certo fenômeno ali, dos quais a gente é consensual entre nós que esse fenômeno existe. Na realidade, que esse tipo de fato existe na realidade. Mas e você aí tá a gente tem que partindo de um avaliar... viés muito grande já, né? Porque aí você pega que todos nós evoluímos da mesma ameba lá, entre aspas. Então, quer dizer, temos um ancestral comum. E... Caramba, barulhinho chato, hein, velho? Mas, enfim. A gente tem um ancestral comum e todos temos o mesmo comportamento. Nosso cérebro é muito parecido. Se a gente abrir a minha cabeça e abrir a sua, vai ser praticamente o mesmo formato ali do cérebro, né? Por mais que... seja diferente, você tem as suas ideias e etc e tal, eu tenho as minhas, mas é tudo muito parecido, né? Então é um viés muito, muito grande, né? Pode ser que tenha um planeta aí no universo que as pessoas não concordem com isso, né? E que eles tenham a consciência também. Só que aí a gente, né, pra gente duvidar de algumas crenças, principalmente algumas mais compartilhadas, né? Algumas crenças específicas compartilhadas, como de que o sofrimento e a dor existem, é razoável, né, pelo menos em termos de uma epistemologia do senso comum, que é um tipo de epistemologia endossada na filosofia, na epistemologia analítica contemporânea, como o próprio conservadorismo fenomênico, de um filósofo chamado Michael Hilmer, que a gente tome, no caso, aquilo que parece ser o caso, como fazer sendo algum grau de justificação para as nossas crenças basilares, né, essas crenças de senso comum, e a gente só duvide dessas crenças, né, no caso ali, se apresentarem boas razões pra gente duvidar ao longo do tempo. Né? Então a gente assume, no caso, que essas crenças são verdadeiras, até que apresentem derrotadores ou razões pra gente duvidar dessas crenças. De que essas crenças Isso são não faz minimamente sentido nenhum, razoáveis. porque então o primeiro vai ganhar. A primeira ideia, que é impossível Não. de rebater. Não. Porque desse ponto de vista, você vai acreditar que, sei lá, quais crenças assim o mundo tem, por exemplo, sei lá, ter muito dinheiro é bom, beleza? Você vai levar isso como consideração até você ter um argumento contra. Porque... E se você tiver... Vamos lá. E se você tiver um... A maneira como esse tipo de epistemologia caracteriza a razoabilidade da formação de uma crença é em termos justamente de você já ter considerado as evidências
em termos gerais, disponíveis pra você, atualmente, de você ter se dedicado a pesquisar e a verificar se, no caso ali, não tem razões pra você duvidar, na hora de você formar essa crença. Ou seja, não é só você, parece ser o caso pra mim, forma a crença e pronto, aí eu vou ficar esperando vir os derrotadores aí. Me apresenta os derrotadores. Não, eu tenho que buscar esses derrotadores. Eu tenho que buscar justamente motivos pra duvidar. E se eu não achar nenhum motivo razoável ali pra eu duvidar, eu continuo acreditando. Mas nesse sentido, basicamente você vai isso. duvidar de tudo, cara. Porque Não. tem argumento pra duvidar de tudo. Tem. Mas esses argumentos não são razoáveis, né? Os argumentos dos cenários céticos, por exemplo. São pra caralho, velho. Não são razoáveis. Porque existe lembra o filósofo Jim Moore que eu cheguei a mencionar na outra entrevista? É o filósofo do senso comum, né? Ele tem um argumento que é chamado de argumento de shift mooriano. O argumento de mudança mooriana, que é chamado. Que é basicamente o seguinte. Todo argumento tem a seguinte forma. Se P, então Q. Sei lá. Se, no caso ali, eu sei que a realidade existe, logo... aliás, se eu estou justificado em acreditar que a realidade existe, logo eu sei que a realidade existe. Né? Que a realidade exterior existe. Eu não sei que a realidade exterior existe. Né? Logo, no caso, eu não estou justificado em acreditar que a realidade exterior existe. Esse é mais ou menos o argumento ali cético, né? Esse tipo de inferência é chamado de modus tollens, que é a negação do consequente. Né? Que é basicamente o seguinte, você pega a primeira alegação, né? Se, no caso, eu sei... se eu sei que... Se eu sei que a realidade exterior existe, então eu tenho se eu tenho justificação que a realidade exterior existe, então eu sei que a realidade exterior existe. Aí, eu não sei que a realidade exterior existe, porque eu não tenho meio como conhecer de fato ali todas as razões possíveis. Não tem como, no caso, descartar, né? Não tem como sair fora da realidade para poder verificar de fato se tem alguém, né? Se tem algum cenário cético ali, alguém manipulando as coisas, né? E coisa e tal. Então, no caso ali, então eu não tenho justificação para acreditar que a realidade exterior existe, né? Você tem, E aí, você tem só que alguma justificativa pra acreditar de que a vida tem sentido? Calma. Não, só Vamos me lá. responda. Oi? Você acredita que a vida tem sentido, né? Acredito. Então, por quê? Se Porque- você não consegue provar, e sim você experiencia isso. E se o cara experiencia de que ele está nessa Porque, no caso, a realidade. experiência fornece razões à primeira vista pra você acreditar nisso. Até que você apresenta Então. boas razões pra você duvidar. Isso é chamado das crenças moorianas, ou crenças de senso comum. Por exemplo, você não duvida que você consegue mover esse copo aqui, né? Se você pegar aqui o copo e você mover, você consegue mover. E você acredita que você consegue mover. É possível que você mova esse copo. Ele é um objeto tal que, quando você... É um objeto concreto tal que é capaz de você pegar esse copo e movê-lo de um lado pro outro. Isso é um fato modal. É um fato sobre possibilidades reais vinculadas a esse objeto. Ao que você pode fazer com esse objeto. Realmente. Na realidade. Você duvida disso? Você duvida que, constantemente, que no caso ali você pode mover o copo? Então, a discussão é o que é mover, né? Não, Tipo, se mover for só deslocar de um ponto A para um ponto B nessa realidade, eu não duvido. Exatamente, mas isso é o que eu tô dizendo por mover. Tudo É possível que você, enquanto um ser humano, com as limitações que você tem, mover um copo nessa mesa? Sim. De um lado pro outro? Então, no caso, isso daí é uma crença modal que você tem. Você tem uma crença acerca de uma possibilidade real vinculada a esse objeto. Tá. Há um fato sobre a realidade vinculado a esse objeto. Um fato sobre esse objeto aqui. Que esse é um objeto tal que você, enquanto ser humano, consegue movê-lo. Certo? Isso é uma crença mooriana, crença de senso comum. Você duvida dela? Você não duvida. Você continua vivendo a sua vida com base nessa crença. Até que um dia, sei lá, consiga te apresentar uma razão muito forte que te convença de que não é razoável acreditar nisso. Então, a mesma coisa com a questão do sentido da vida, a experiência de que eu tenho sentido da vida, que a minha vida é significativa. E, no caso, a experiência ali com relação mas é que você à realidade exterior. Mas aí, então, a realidade que, enfim, vamos falar que tudo é uma simulação, sei lá. Você não tem como experienciar isso de fora, entendeu? Então, não tem como você olhar a simulação de fora. Você está dentro da simulação. Entende? Logo, você não consegue dizer se a simulação existe ou não. Tá, mas aí é que tá. Vamos voltar agora pro argumento da mudança mooriana. Tendo em vista essa visão de que a experiência pode nos fornecer uma razão muito forte pra gente ser razoável em acreditar naquilo que a gente acredita, a menos que apresentem boas razões pra gente duvidar, ou que a gente encontre boas razões pra gente duvidar, a gente pode formular um argumento pareado contra o cético. A pessoa que
propõe esse tipo de cenário cético. Seja do cérebro na Cuba, seja do Deus enganador, seja do demônio maligno, enganador. Qualquer cenário desse, né? Do cérebro na Cuba. Que é basicamente o seguinte. Ó, Até o próprio niilista, assim. Se eu tenho justificação pra acreditar que a realidade exterior existe, então eu sei que a realidade exterior existe. Eu tenho justificação pra acreditar que a realidade exterior existe. Logo, eu sei que a realidade exterior existe. A realidade exterior seria o que exatamente? Seria basicamente essa realidade externa a nós, esses objetos concretos temporais aqui que eu me interajo, você, eu, as pessoas aqui. Não é algo que existe dentro de uma simulação. Né? Essa experiência de que essas coisas não estão sendo simuladas genuinamente. Mas Assim o que eu te estou leva a vivendo. acreditar isso, cara? De que... A experiência vívida. Então, mas se eu jogar Minecraft no meu computador e o NPC lá achar que ele tá vivo, porra. Mas ele pode achar que ele tá vivo. Mas aí a pessoa tem que apresentar razões pra gente duvidar disso. Duvidar disso o quê? Vamos supor Isso que o quê? vamos supor que o personagem do Minecraft tenha consciência, tal como nós, consciência fenomênica, né, em primeira pessoa e coisa e tal, né? Ele tem essa experiência Ele pode ter, a gente não subjetiva de sabe. experienciar esse tipo de coisa. Sim. Essa pessoa, mesmo que ela esteja no caso ali, Esse NPC. esse NPC, esse NPC ali, isso mesmo. Esse NPC ali no Minecraft. Mesmo que ele esteja no caso numa simulação, a experiência dele é vívida dentro da simulação, é tão vivaz que, no caso, é razoável pra ele continuar vivendo a vida dele naquela circunstância, apesar, no caso, de ele poder estar errado sobre isso. Sim. Ele pode assumir que ele tem Mas alguma ele justificação pra ele acreditar pode que é o estar caso, numa simulação. mesmo que ele não tenha como saber que sabe, né? Aquilo. Ele não tem como, no caso, ter justificação e saber, no caso ali, né? Enfim, ter Mas a que justificação ponto você quer chegar infalível então, cara? de que a crença dele é verdadeira sobre a realidade que ele se encontra. Aonde eu quero chegar? Basicamente é o seguinte, que a nossa experiência fenomênica de senso comum, ela nos fornece alguma razão pra gente acreditar no que acreditamos, a menos que haja boas razões pra gente duvidar. Ou... Tipo a navalha de Ockham, assim. Você vai pelo argumento mais fácil, mais convincente, tipo isso. É o argumento da experiência. Experiência vívida. Há uma vivacidade na experiência que a gente tem Então, mas constantemente. eu entendi, mas por que você descarta a possibilidade da Eu simulação? não descarto a possibilidade. Uma coisa é você descartar a possibilidade. Outra coisa é você assumir a plausibilidade. É mais plausível você continuar acreditando que a realidade entendi. exterior existe do que Certo. simplesmente que você está numa simulação. Pelo menos por enquanto, né? Sim, sim. E é isso. Sempre pelo mais plausível, no caso. Isso. Tá. Por isso que entra o shift muriano. O argumento de mudança muriana. E aí entra aquele ditado. O modus ponens de um é o modus tollens de outro. E o modus tollens de um é o modus ponens de outro. O que isso quer dizer? Esse ditado na filosofia. Ele quer dizer basicamente o seguinte. A afirmação de um antecedente numa alegação condicional, que favorece uma consequente, ou seja, uma conclusão específica a partir disso, dessa afirmação, ela pode favorecer, no caso ali, pode favorecer Pode falar. com que, no caso, a outra pessoa seja razoável em justamente assumir o contrário. A negação do consequente, ou seja, a negação daquela consequência vinculada com aquela alegação condicional. Então, se eu digo se P, então Q, P, logo Q, eu quero dizer o seguinte, se tal coisa, né, se uma coisa acontece, outra coisa acontece. Aí você afirma, aquela primeira coisa acontece, aí logo a segunda coisa acontece. Esse é o modus ponens. O modus tollens é basicamente o seguinte, você pega a primeira sentença de novo. Se tal coisa acontece, então outra coisa acontece. Então, ali, ó, se A, então B. Aí, a segunda premissa, você nega a consequência. Você nega que B. Ou seja, você nega que aquela consequência vai ocasionar naquilo lá, né? Ou seja, no B. E aí, você nega o antecedente. Você nega o A. Ou seja, o anterior. A alegação anterior na primeira alegação, na primeira sentença condicional. Né? Então, é basicamente isso. Então, da mesma forma que um pode raciocinar de um jeito, o outro pode raciocinar de outro. E pode ser razoável em negar o argumento do outro, nesses termos. Entendeu? Basicamente isso. Basicamente isso. Você não acha que é plausível estarmos em uma simulação? Atualmente, não. Você acha que é mais plausível que o universo existe sem nenhum motivo, assim? E já era. É isso. O que você quer dizer por motivo? Assim, um motivo último? Ou alguma Inteligência ação. por trás? Ou Alguma ação, algo por trás que, no caso, organiza tudo isso? Seria isso? Não de forma benevolente, mas que só deu um start em tudo. Deu um start ali, mas planejou isso. Pode ser um alienígena
altamente inteligente em outra, fora dessa realidade que a gente vive, que no caso é uma simulação. E aí ele criou essa simulaçãozinha aqui, simplesmente que ele quis, assim. Só por diversão, entendeu? Não acho razoável. Não acho razoável. No momento, não. Pode ser que um dia se torne. Por que não, cara? Porque eu não vejo nenhuma razão pra pensar isso. Não tem nenhuma razão ainda pra duvidar da experiência tem? cotidiana. Não, atualmente não. De que a gente tá nessa simulação e coisa e tal. Cara, não se vejo uma existem razão. infinitas possibilidades do que é a realidade, o universo, Mas aí é que etc. tá, é plausível. E É plausível. você aposta em uma, a chance de você estar errado é alta, pô. Mas vamos lá. Quer dizer, você acha que o universo sempre existiu. Vamos entrar nessa questão da probabilidade rapidamente. Existe um artigo de um filósofo, do mesmo filósofo que eu acabei de mencionar faz algum tempo atrás, que é o Michael Hilmer, né? Ele tem um artigo chamado Skeptical Theories, Serious Theories and Skeptical Theories. Why We're Probably Not a Brain in a Vat. Teorias sérias e teorias céticas. Porque nós provavelmente não estamos em um cérebro numa cuba. Tá, Nesse artigo, mas fala. ele discorre. Não, Vamos porque senão vai puxar outro tema, né, cara? Não, é o mesmo tema. Pelo menos Mas do fala assunto. o que você, cara, acredita em relação ao universo. O que eu acredito em relação ao universo é basicamente o seguinte, que a realidade exterior, pelo menos, os objetos concretos temporais que eu percebo, eles são como são, embora talvez não fundamentalmente na natureza fundamental deles, mas assim, eles existem de forma independente de mim. Eu acredito que no caso esse copo existe, eu acredito que no caso esse microfone existe de forma independente da minha mente, ou de alguma Independente? alucinação. Isso, de forma independente da minha mente. Eu acho que ele existe sim, esse microfone. Eu estou convencido disso, com base na minha experiência. Mente, você fala consciência, no caso. Isso, na minha consciência. A minha experiência consciente com essas coisas que eu estou percebendo. Então, mas se você entrar na física quântica, você vai ver que, na verdade, Aí, tudo altera tudo, né? aí vai entrar na questão da divisão entre a imagem manifesta de mundo e a imagem científica de mundo. A imagem manifesta de mundo é basicamente essa imagem do senso comum, dos quais ali a gente acredita, né, em virtude da gente estar experienciando essas coisas, né? Ter essa experiência com um objeto concreto temporal externo a mim, ter uma experiência com essa mesa e esse tipo de coisa. E a imagem científica é aquela que é retratada pelas nossas melhores teorias científicas, dentre elas, teoria quântica, né? A teoria da mecânica quântica. E nesses termos, parece haver um conflito entre as duas. E aí o que acontece? Nesse âmbito, esse conflito, ele só se dá se a gente imagina, né? Se a gente pensa no âmbito das escalas micro. Porque nas escalas macro, é razoável a gente assumir que conforme a gente visualiza a escala ali mudando, né, por assim dizer, de micro para macro, é razoável a gente esperar o seguinte, que no caso, essas características da realidade macro sejam tão reais quanto as características da realidade micro. A diferença é os níveis de realidade, né? Aí entra uma visão que é a visão de um filósofo chamado Jonathan Schiffer, né? Que é justamente o monismo de prioridade. A gente pode imaginar o seguinte, é como se no caso esses aspectos da realidade macro, na macrofísica, eles fossem fundamentados e dependentes, no caso, de aspectos mais fundamentais ali da realidade microfísica. Mas ainda assim, todos eles, nessa camada de realidades, são igualmente reais, né? São igualmente reais, não. São reais, né? Em certos níveis. Eles são reais, eles continuam sendo reais, mas em níveis diferentes. Ou seja, aquilo que é mais real é aquilo que tá na base. Mas ainda assim, as coisas que são dependentes deles são também reais, embora não tão reais quanto aquilo que tá na base. Essa é uma visão hierarquizada de realidade ontológica, mas aonde você assume que as realidades superiores, né, as realidades derivadas, né, como no caso dessa realidade macrofísica, ainda assim continua sendo real. Embora talvez não tão real quanto a realidade microfísica. Esse é um tipo de visão que você consegue endossar e aí harmonizar essa visão manifesta de mundo, do senso comum, com a imagem científica de mundo, que é aquela mais contra-intuitiva, mais contrária ao senso comum. É como se fosse, no caso, as partes dependentes do todo. Entendeu? O todo é maior ali e abarca as partes. Mas as partes ainda assim existem. Existem como pertencentes ao todo. Entendeu? Sim. Então, nesse sentido aí, não há um conflito nesse tipo de visão entre essas duas visões, né? Tudo é muito complexo, né, cara? Sim, demais. Velho, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o assunto pra gente finalizar? Eu queria voltar pro ponto
da resposta que o Humer dá contra essas teorias, né? Céticas. Que aí é uma resposta mais probabilística, e trabalha com um pouco mais de probabilidade do que com a epistemologia do senso comum. E que é basicamente o seguinte. Nesse artigo, né, o Skeptical Theories and Serious Theories, o Humer, ele aponta, no caso, uma coisa interessante, que é o seguinte. Teorias céticas, elas são péssimas em ter uma relação de suporte evidencial com as evidências que a gente tem disponível. Por quê? Porque, basicamente, a hipótese cética, né, ou esse conjunto de hipóteses céticas, né, do Deus enganador, cérebro na Cuba, enfim, Parece que demônio, você tem uma versão, cara. demônio, a essas demônio coisas, enganador. assim, você fala com ódio, cara. Não, é porque eu já tô. É porque eu já tô calejado com esses argumentos, com esses raciocínios. E aí o que acontece? Demônio Essas de hipóteses. Laplace entra aí? Não exatamente. Aí entra mais na questão das discussões do livre-arbítrio, né? Principalmente Sim. libertário. Essas hipóteses céticas, né, por assim dizer. Mas é uma Elas questão têm- cética também nessa parada aí. Não exatamente, mas tudo bem. Vamos lá. Nessas teorias céticas, essas hipóteses céticas, etc., elas têm um problema que é o seguinte: elas são compatíveis com vários conjuntos de evidências diferentes. Elas são pouco falseáveis ou quase nada falseáveis. Então o que acontece? Em termos de teoria de probabilidade padrão, especialmente em termos bayesianos, se uma teoria ou uma hipótese ela é compatível com um conjunto de evidências ali irrestrito, então, quando você se depara com a evidência relevante, você observa aquilo na realidade, sei lá, esse microfone, ou esse copo, ou essas coisas. Se tiver uma outra teoria ou uma hipótese competidora que é compatível com um conjunto menor de evidências, ou seja, é mais falseável do que aquela outra, ela acaba tendo um suporte evidencial maior com relação à evidência, se no caso, de fato, a gente encontra a evidência relevante, que seria esperado nela, no detrimento da outra. Ela entra em uma relação de suporte evidencial maior, onde torna ela mais provável do que a contrária. Por isso que teorias realistas, por assim dizer, ou teorias sérias, como o Humer denomina no artigo dele, elas são melhores suportadas por evidência ao invés de teorias céticas. Ou hipóteses céticas, de cenários céticos. E por isso que não é razoável você ficar se preocupando se você é o cérebro na Cuba ou não. Tá, Não é razoável, né? Mas é maneiro, assim. É legal você pensar sobre isso. É legal pra estimular, assim, Entra meio a que na discussão parada na do Kant epistemologia. lá. Tipo, é inútil discutir Deus, porque, enfim, é impossível a gente saber e Não tal. exatamente. O do Kant tem relação com a epistemologia kantiana dele, né? Criticista lá, né? Transcendentalista, né? Fundacionalista transcendentalista. E tem relação, no caso, ali com o que ele chama de antinomia da razão, né? Antinomias da razão. Que é basicamente aquela ideia de que os argumentos, eles podem ser articulados, né? E tanto em favor quanto contra a existência de Deus, e sempre vai ter um choque desses argumentos, e nunca vai ter um que vai se sobressair ao outro, né? Nunca vai ter um que vai ser ali, que a gente vai poder atestar, né, a verdade das premissas ali, de modo que ilustra a falsidade das premissas de um. Não, essa vai ser sempre uma antinomia. Você vai sempre articular argumentos e coisa e tal, né? Entra mais no ceticismo sobre a possibilidade da teologia natural, né? Que é justamente o que o Fujita discutiu com o Benítez aqui no podcast, e o Benítez discutiu com o Kogos, né? Que é aquele empreendimento de tentar demonstrar a existência de Deus racionalmente. Tem mais vínculo com esse tipo de coisa do que com o ceticismo propriamente, né? Uhum. Mas não seria a mesma linha de raciocínio, então? Não. Entendi. Velho, valeu pelo papo Beleza. novamente. Eu que agradeço. Você é crânio pra caramba. Difícil entender algumas coisas aí, mas acho que ficou maneiro e deu pra entender bem ali a questão das divisões, né? Teoria A, teoria B, teoria C. Sim. Que eu acho que é o que mais era maneiro de falar, né? Uhum. E É muito legal essa discussão. Tem também a discussão sobre como os objetos persistem em cada visão delas, né? Tem isso também. Imagina. É uma outra discussão ali interessante que se relaciona com isso, né? sim. Bom, divulga aí suas redes, cara. O pessoal nessa câmera aqui, o que você quiser divulgar. Beleza. Fica à vontade. Bom, agradeço aí ao Cauê pelo segundo convite, digamos assim. Se inscrevam, galera, no meu canal, né? David Ribeiro. Me manda que eu coloco na Se descrição. Se inscrevam, me sigam também no Instagram, que é David R. Lan. Me sigam também no TikTok. Se não me engano, acho que é David R. Lan ou é David R. Land no TikTok. Também eu tô voltando a produzir algumas coisinhas lá. E é claro, busquem conteúdo na Pensar Naturalista, que é um dos maiores acervos, se não o maior acervo de filosofia ateísta, agnóstica, secular, humanista do Brasil, ok? Eu ouso dizer isso, eu sou bem ousado em dizer isso. Tem muito conteúdo acadêmico traduzido que vocês não vão encontrar em muitos lugares. Mas é isso. Valeu. Show. Valeu, cara. Valeu pelo papo. E, bom, você que assistiu até aqui, considere se inscrever aqui no canal. Realmente é muito importante. Sempre falo isso, porque é verdade. Parece que aí cerca de 73% das pessoas que assistem
não clicaram no botão de se inscrever. Então clica aí, realmente muito importante. Os convidados que vêm aqui olham muito para os inscritos. Se inscreve, ajuda de coração. Obrigado a todos aí também que apoiam o podcast nos comentários, enfim. E segue o David lá nas redes. Vou deixar o canal dele também. Caso seja do seu interesse, dá um confere lá. E agradeço de coração, até o próximo episódio. Valeu!